Olá, olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou Cali Barbosa, sou nutricionista. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais uma sementinha muito querida que aparece aí em várias preparações, desde preparações doces ou salgadas, preparações fits ou não, mas elas têm aparecido bastante por aqui e eu acredito que você deve conhecê-la, que é a chia. Se você tem curiosidade de saber qual é a melhor maneira de preparar, de utilizar essa chia, se tem alguma coisa que você deveria fazer antes de consumi-la, então fica nesse vídeo porque é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Mas antes da gente passar para o conteúdo, eu quero te pedir uma gentileza. Deixa a tua curtida aqui no vídeo, se inscreve no canal e compartilha ele com suas amigas, com seus amigos e com seus familiares, porque isso ajuda muito o canal a crescer e outras pessoas também vão se beneficiar do conhecimento que for apresentado a elas. Então vamos partir para o nosso conteúdo. A chia, ela ficou muito popular logo depois daquele boom que a gente teve, daquele boom da linhaça, não sei se vocês lembram, né? A gente teve, acho que pelo menos uma década e meia atrás, ou 2 décadas, um boom de linhaça, no qual a gente teve primeiro o surgimento da linhaça marrom, como uma semente, né, ancestral, enfim. Depois a gente teve a linhaça dourada, que ela veio também, e aí em seguida apareceu a chia como uma alternativa, que era uma alternativa saudável, estava ali aparecendo, começando ali, e a linhaça que veio primeiro muito mais cara, quando ela começou a competir com a chia, e a chia começou a ter mais saída, o preço da linhaça caiu, e a chia se manteve com preço mais alto. A linhaça a gente teve uma dificuldade grande de fazerem as pessoas, a gente tem ainda hoje, né, dificuldade de fazer as pessoas aderirem à linhaça por causa do sabor, ela tem um sabor muito característico, apesar de ser especialmente assim, né, tá no meu coração a linhaça, porque é uma semente que é extremamente nutritiva. Mas aí a gente tem a chia, e a chia é muito mais fácil de ser adicionada, tanto em preparações doces como em preparações salgadas, porque ela não altera o sabor, ela não tem gosto. Apesar de ter compostos nutricionais muito bons e ter também uma composição nutricional boa, eu vou dizer a verdade, não tão boa quanto a linhaça, mas depois a gente vai fazer um comparativo aqui, eu vou fazer um vídeo sobre isso, não tão boa quanto a linhaça, mas a chia ela traz, porque aqui a gente só consegue colocar em prática aquilo que a gente consegue aderir. Então não adianta muito a gente ficar cogitando usar uma semente porque é melhor se a gente não consegue aderir e ela não consegue fazer parte do nosso dia a dia. Ou seja, fica com aquilo que é saudável e que mesmo que seja até menos um pouco nutritivo do que o outro, mas se conseguir fazer parte do seu dia a dia, você vai estar ganhando muito mais benefício do que você usar esporadicamente algo que é mais nutritivo, mas que no dia a dia não vai fazer grandes, né? Porque você não conseguiu aderir, então não vai fazer parte do dia a dia, então não faz sentido. Mas muito bem. Então a chia é essa semente que é muito legal, muito bacana, fácil de adesão e que por isso também as pessoas têm uma facilidade muito maior de colocá-la no dia a dia e ela tem sim os seus benefícios nutricionais. Ela é rica em ômega 3, ela é rica em proteínas, ela tem componentes fenólicos, então ela tem uma característica de ser uma semente que vai trazer efeitos funcionais, benefícios funcionais a nível de intestino, vai trazer benefícios funcionais para doenças, para pessoas que têm, né, problemas com doenças cardiovasculares, por exemplo, e outras doenças, né, por exemplo, psoríase. Bom, tem uma característica de ser uma semente que vai trazer também funções antioxidantes e anti-inflamatórias, por isso também que ela é boa, né? É uma semente muito bacana para quem sofre, por exemplo, com a psoríase. A gente pode depois fazer um vídeo falando só sobre isso, se for interesse de alguém por aqui, deixa o comentário, que aí eu vou saber que é um desejo e a gente pode pensar em realmente fazer um vídeo sobre isso. Mas existe relatos na ciência, existe indicação na ciência, sim, do uso da chia para esse quadro e para outros quadros também. E a gente vai entender que onde eu precisar ter de uma atividade antioxidante e onde eu precisar de uma atividade anti-inflamatória, eu posso então pensar na chia como uma semente que no meu dia a dia, se ela fizer parte, ela vai trazer esses benefícios, sim. Então, como nós comentamos aqui, vocês vão perceber assim que quando você começa a utilizar a chia, você vai ver que dá para colocar ela em praticamente
quase tudo que você quiser. Então dá para você colocar em shakes, em pudins, sucos funcionais, além dos produtos de panificação, né, cookies, broas, pães, bolos, panquecas. Dá para você engrossar o caldo do feijão, colocando chia, por exemplo, por causa né, da mucilagem que ela vai formar, aquele gel que ela forma. Dá para você engrossar caldos, enfim. Dá para você enriquecer muita coisa. Além disso, a chia também ela é utilizada como um produto tecnológico. Então, em preparações veganas, por exemplo, a gente tem o hábito de usar a chia como um substituto, por exemplo, para ovos ou para coisas que iriam produzir uma geleificação. Por exemplo, na preparação de geleias. Então, dá para fazer uma geleia diet, né, na qual você não quer utilizar o açúcar e que normalmente a gente utilizaria, né, a fruta e o açúcar, que colocaria ali para encorpar, na verdade, não incorporar, mas encorpar, e aquilo vai reduzir a ponto de ficar com aquela consistência de geleia. Mas se você não vai colocar o açúcar, você quer fazer de repente uma geleia onde você usa só suco de fruta, dá para você fazer sim a redução e utilizar a chia, por exemplo, para trazer essa, essa consistência de geleia no final, né? Ou seja, tem como você utilizar a chia de diversas maneiras, de modos que você não precisa usar ela todos os dias, daquele mesmo jeito, enfim. Dá para fazer uma coisa bem divertida no dia a dia com ela e ganhar nutricionalmente com isso. Por isso que ela é uma coisa que eu digo que ela é fácil de aderir, porque você pode utilizar, né, todos os dias, pode utilizar em preparações diferentes, ela não altera sabor, mas ela agrega nutricionalmente, ela agrega em textura e não é como a linhaça, que apesar de ser nutricionalmente superior, isso, né, ao que a gente enxerga a respeito dessa semente, apesar dela ser superior, a gente não consegue fazer tudo isso com ela, porque ela altera sabor. Já quando a gente pensa na melhor maneira de consumir a chia, nós vamos encontrar uma série de orientações, né? E às vezes elas parecem até desencontradas, porque umas dizem que a gente deve consumir a chia de maneira integral, do jeito que a gente compra, outros dizem não, você tem que triturar, outros dizem não, não precisa triturar, basta, né, basta hidratar, enfim. E aí, o que é que de fato funciona nisso tudo? Quem diz pra gente é a ciência, são os cientistas. Então, quando eles pesquisam, eles avaliam o que é que eles encontram, né, de o que é que fica mais biodisponível pra gente, o que é que aumenta nutricionalmente, o que é que diminui nutricionalmente, enfim. E é com base nisso que a gente vai escolher a melhor maneira de consumir essa chia. Então, de maneira geral, a melhor maneira de consumir a chia é sempre germinado, principalmente quando a gente quer obter os nutrientes dela e não apenas o efeito funcional laxativo, que é um efeito leve de laxação. Vamos deixar claro isso. Então, esse efeito de acelerar o trânsito intestinal, você pode consumir a chia da maneira que você quiser, mas se você estiver com a ideia, com o intuito de obter os nutrientes que tem dentro da semente, a melhor maneira de consumir essa chia é pós-germinação. Eu vou explicar por quê. O processo de germinação da chia é muito rápido. A gente consegue observar assim, dentro de 2 dias ela já brotou. Então, na primeira hora, onde a gente coloca a planta não, a semente, já para hidratar, colocamos a semente seca em contato com a água, ela vai soltar aquela goma, né? Então, aquele líquido onde ela tá vai ficar mais viscoso, a planta vai beber daquela água que ela tá, né, submersa, e também vai hidratar. Isso vai fazer com que essa semente ela desperte para o processo de brotação. Então, ela vai começar a germinar a partir dali, realmente, né? E aí, 24 horas depois, ela já começa a aparecer o narizinho. Algumas sementes são bem mais rápidas do que outras, já começa a botar o narizinho para fora. 48 horas depois, aquele brotinho ela já está bem mais desenvolvido. E se a gente continuar permitindo que a planta continue o seu ciclo, nós vamos ver que na pontinha desse broto, dias depois, mais ou menos 5 dias depois, já vai aparecer ali 2 folhinhas. Em qualquer momento, né, em qualquer estágio desses, é possível fazer o consumo desses brotos de chia. Lembrando que com o passar
desse tempo, né, com o passar dessas fases, o nível nutricional dos elementos vai mudando, nós vamos falar sobre isso. Mas a chia em brotos, ela tem a característica de ser, de ter um maior teor de aminoácidos, né, isso vai ser especificamente bom para quem tem uma alimentação mais restritiva, principalmente em proteínas, como por exemplo pessoas veganas, vegetarianos, ou pessoas que estão em dietas mais específicas, como dietas cetogênicas e low carb, né, já que nós não vamos observar um perfil de carboidrato nela quando ela está em broto. A gente vai ter também um perfil elevado de fibras alimentares, isso vai melhorar o trânsito intestinal, vai favorecer a redução de absorção de colesterol lá pelo intestino, ou seja, tem todo um efeito funcional, que não necessariamente está ligado a um componente, né, bioativo da semente, que vai produzir um efeito. Não, tudo aqui que vocês estão vendo são realmente benefícios funcionais da própria semente depois de germinada. E é também nessa fase de broto que a planta, que é essa semente, né? Porque agora ela tá virando uma planta, né? Tá se encaminhando para virar uma planta. Mas é nessa fase de broto que a sementinha de chia, ela vai estar com a maior capacidade antioxidante, né? Ela vai estar bem aprimorada nesse quesito. Por quê? Porque ela começa a se preparar para suportar as agressões do meio ambiente em que ela está presente. Então, ela vai começar a desenvolver essa sua capacidade, né, antioxidante, o que é muito bom para dietas anti-inflamatórias, para pessoas que são praticantes de exercícios intensos, enfim, pessoas com doenças autoimunes, que buscam uma dieta mais anti-inflamatória, que tem um estresse oxidativo mais alto e que precisam, portanto, de uma atividade antioxidante mais aprimorada, vão se beneficiar dessa fase em que a chia vai estar em brotos. Então, gente, é assim, tudo tem um porém, né? Vamos combinar que tudo tem um porém. E vocês lembram que eu comentei que o tempo de germinação vai influenciar na composição nutricional? Ou seja, o tempo que você vai permitir que a sua semente fique em germinação, quem vai determinar esse tempo é o seu objetivo. Por exemplo, a ciência descobriu, estudando o processo de germinação, né, da chia, descobriu que quando nós mantemos ela em apenas uma hora, que é aquela hidratação que o pessoal comenta, aquela hidratação faz com que a planta, faz com que a semente, perdão, eu estou sempre falando planta, faz com que aquela semente ela hidrate e a maioria dos componentes dela fique mais biodisponível, esteja tudo mais fácil de ser absorvido, parece que está tudo mais ativo. Mas principalmente as gorduras boas. Uma hora depois, as gorduras que estão presentes naquela semente, elas estão muito mais fáceis, muito mais ativas, e algumas dessas gorduras até aumentam em quantidade. E outras gorduras diminuem. Então, o perfil de gordura da semente melhora depois de uma hora de germinação. Uma hora apenas, que é o que a gente chama do processo apenas de hidratação. Mas com 48 horas de germinação, que é aquela fase em que eu comentei, né? O broto já botou o narizinho para fora, mas já cresceu, né? Ele botou o narizinho para fora, cresceu um bocadinho, já está mais desenvolvido. Naquelas 48 horas, a gente tem um outro perfil. Aqui, a gente tem o melhor benefício das proteínas. As proteínas estão muito mais ativas nessa fase. Então, os aminoácidos da semente estão muito mais disponíveis. Eles aumentam em teor, diferente das gorduras. Aqui, 48 horas depois, a gente não vê mais o mesmo perfil de gorduras. As gorduras já diminuíram. Então, o teor de ômega 3 diminuiu, a gente já não tem mais o melhor perfil de ômega 3 e de gorduras boas que a gente tinha lá com uma hora de germinação. Ou seja, o teu objetivo é quem vai determinar o tempo de germinação que você vai dar para a sua semente. Então, se você quer ter o benefício das gorduras, você vai deixar germinar só uma hora. Se você quer o tempo, né, ou melhor, se você quer o benefício das proteínas, você vai deixar germinar por 48 horas e isso vai te dar um melhor perfil nutricional de aminoácidos, de proteínas. Ou seja, veganos, low carb, cetogênica, idosos que têm mais dificuldade, né, com a absorção de proteínas e até na alimentação em geral, em acesso às próprias proteínas, pessoas que têm uma alimentação mais restrita, que precisam de um perfil de proteína melhor.
Para essas pessoas, se está buscando proteína, a sementinha de chia brota, deixa ela germinar ali até aparecer o brotinho, 48 horas. Mas você que não come peixe de jeito nenhum, não faz absorção, não quer suplementar, né, cápsula de ômega 3, enfim, vegano, vegetariano, vegetariano mais estrito, não come peixes, né, mas precisa do ômega 3 vegetal, talvez para você a melhor opção seja a chia germinada por apenas 1 hora, porque vai te dar um maior teor desses componentes oleosos, inclusive do ômega 3, que fica muito mais preservado. Então, esse ômega 3 ele está mais preservado com 1 hora e as gorduras saturadas elas caem, diminuem da semente, o que nos mostra que o perfil de gorduras dessa semente, depois de germinada durante 1 hora apenas, é muito melhor do que na semente seca. Bom, gente, concluindo, tudo que eu comentei aqui não é uma obrigatoriedade, né? Você tem a liberdade de consumir a chia da maneira que você acha melhor, da maneira que é mais fácil para você. Eu sempre digo que é melhor comer do que não comer nunca, porque é difícil de fazer. Então é melhor comer da maneira que seja mais fácil para você. É lógico que se você busca o efeito mais funcional, mais nutricional da planta, então a gente tentar atrelar aos nossos objetivos, a gente tenta atrelar os nossos objetivos à maneira como a gente consegue obter da melhor forma esse objetivo, né? Atender esses nossos objetivos. Mas quando isso não acontece, né? Ou se eu não posso, ou se para mim tá tudo bem, eu tô querendo só que ela me ajude a ir no banheiro. Então a semente seca vai te ajudar, não tem problema. A única coisa que você vai fazer realmente é beber bastante água, a colocar ela em alguma preparação sua, dê preferência a utilizar ela em preparações úmidas, porque você, na preparação úmida, você já está hidratando essa chia, fazendo com que ela realmente promova o efeito laxativo e não de prender o intestino, e consumir bastante água para que você não fique preso, ao invés de ter o efeito laxativo. Mas fora isso, você tem liberdade. Aqui a gente tem que entender que o que vale, né, pra gente é aquilo que a gente consegue fazer no nosso dia a dia. Se fica muito difícil e não, eu acabo colocando muita energia nisso. E às vezes o benefício é tão irrisório que eu vou obter dali, muitas vezes fica muito mais fácil a gente buscar realmente o benefício através de cápsulas, enfim, se a gente não tem tempo. Mas para quem tem tempo, que gosta desse processo, né, de viver esse processo, de colocar a semente para germinar, de ver o brotinho sair, gente, é um encantamento. Né? Quem já passou, quem já botou os brotinhos lá, as sementinhas para brotar, vai ver que é a coisa mais fofa do mundo. Você fica encantada, você quer fazer o tempo todo. E eu realmente aconselho que você experimente uma vez aí na vida. Você vai gostar, você vai amar esse processo, de vivenciar esse processo. Bom, e antes de partir, eu queria te convidar, né, mais uma vez, para seguir o nosso canal. Né? Aqui a gente está sempre preocupado com o conteúdo que a gente entrega, tentando trazer para você sempre a informação mais fiel, aquilo que a ciência realmente já colocou, para que a gente não fale só dos nossos achismos, né? Saúde não é achismos, saúde realmente é ciência e é aquilo que os cientistas pesquisaram e comprovaram através de experimentos. É o que a gente tenta trazer para vocês aqui. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe ele com seus amigos e familiares. E me conta o que é que você achou, né? Se você já experimentou chia em brotos, se já experimentou chia germinada, se você já experimentou a farinha, o grão, qual é a maneira mais fácil para você de usar a chia? Comenta aqui que eu vou adorar saber como é que a chia entra no seu dia a dia. Aqui em casa, eu confesso, a maneira que eu mais utilizo chia aqui em preparação de geleias e na preparação de shakes é como eu mais gosto de utilizar a minha chia. E vou confessar, eu não tinha o hábito de colocar a minha chia para hidratar, mas agora que eu descobri e trouxe para vocês também a informação, eu também vou me beneficiar dela, vou utilizar mais vezes a minha chia hidratada, principalmente hidratada, porque o benefício que eu mais busco nela é o benefício dos óleos, das gorduras boas. Mas e você? O que é que você busca na chia? Conta pra gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.